close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Hoje estou passando aqui para convidá-los a assistir aqui mais um passo a passo. E hoje a gente já vai dar continuidade, meus amores, aqui ó, na nossa peça, né? Vamos concluir aqui o nosso tapete do pé do vaso. Eu fiz com vocês aí até a voltinha aqui ó, de número 15, onde eu fiz aqui apenas com o fiozinho cru. E hoje vamos fazer aqui, ó, essa carreirinha de bloquinhos. Então, se você ainda não viu a parte 1, estarei deixando aqui linkado nesse vídeo, para vocês primeiro fazer aqui a base e vir aqui, ó, para a parte 2, para concluirmos fazendo aqui esse lindo bico de acabamento, tá bom? Essa, meus amores, é a segunda peça do meu kit de tapete Flor Girassol. Aqui no meu canal já tem também aí o tapete da tampa do vaso. E hoje estou trazendo aqui a parte 2 do nosso tapete aqui, ó, do pé do vaso. Em seguida, eu estarei trazendo para vocês aí as outras peças que compõem esse lindo kit de tapete Flor Girassol. Então, sejam todos bem-vindos e vamos à aulinha. Pois a gente está trabalhando carreiras de ida e volta, então eu preciso de uma quantidade de bloquinhos que seja ímpar. Vocês vão entender depois. Então, aqui eu já inicio, ó, a minha volta de número 16, fazendo 2 correntes, corresponde ao meu primeiro ponto alto. Então, eu tenho que ficar aqui com uma quantidade de bloquinhos que seja ímpar, tenho 164 pontos, é isso? Então, como eu tenho 164, eu divido por 4, que é a quantidade de pontos, né, que vai levar aqui os meus bloquinhos, ó. Eu tenho aqui, ó, já 2 pontos e 3. Aí, eu faço 2 correntes, pulo 1 de base para iniciar aqui, ó, já o outro bloquinho. Então, veja que cada bloquinho vai levar 4 pontos. Então, eu divido 164 dividido por 4, vai dar um total, meus amores, de 41 bloquinhos. Então, se der 41, vai bater certinho. Se não der, a gente faz adaptações, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui, ó, os meus bloquinhos, 3 pontos altos, 2 correntes, sempre vou pular aqui um de base. Sim, meus amores, e se na sua tensão de ponto, se você estiver fazendo aí, ó, 3 correntes, e se a sua peça, ela começar, 3 correntes não, 2, né? Se você estiver fazendo 2 correntes, e se na sua tensão de ponto começar a embabadar, ou seja, ficar muito folgado, vocês podem fazer apenas uma, tá bom? Ou caso fique ainda apertado com 2, se você não quiser fazer com 3, você pode pegar uma agulha aí de número 4,5. Eu estou fazendo aqui com a minha agulha de número 4, né? Então, vocês vejam aí, meus amores, esses detalhes. Eu sempre gosto de explicar, porque assim, no meu tapete Flor Girassol, né, que eu tenho aqui o passo a passo no meu canal, teve artesãos que conseguiram fazer, porém, teve outros que a peça ficou embabadando, ficou folgado. Só que na minha tensão de ponto ficou perfeito, né? Mas aí a gente sabe que tem essas diferenças, né? De um artesão para outro, de um fio para outro, de agulha, né? Então, a gente tem que estar atentos a esses detalhes para que a gente possa estar fazendo aí as correções, né? A gente só não pode deixar de fazer a peça. Quando não bater certinho aí, a gente faz as nossas adaptações. Pode estar trabalhando 2 pontos num ponto só, tá fazendo aí aumentos, tá bom? Ó, meus amores, eu vou seguir assim, ó, fazendo meus bloquinhos de 3 pontos, fazendo sempre 2 correntinhas, pulando um de base, e repete o bloquinho aí nos próximos pontos. Eu quero obter aqui um total de bloquinhos que seja ímpar. Então, eu vou adiantar e venho confirmar aqui
se deu certinho para vocês. Se não bater, terei que fazer a adaptação, aí eu repasso, tá bom? Retornando aqui, meus amores, eu quero explicar para vocês um detalhe, ó. Vai dar certinho aqui a quantidade de bloquinhos. Quando eu dividi 164 dividido por 4, né? Que é os 3 pontos do bloquinho com um ponto de intervalo, certo? 164 dividido por 4 dá 41. Porém, meus amores, aqui, ó, no final, ó, veja bem, eu tenho aqui, ó, esse ponto que eu vou pular, né? E eu tenho aqui ainda 4 pontos. Por que é que eu tenho aqui esses 4 pontos? Porque é 3 pontos do bloquinho e o ponto de que eu ia pular de intervalo. Como não tem outro bloquinho, então aqui, meus amores, ó, eu vou fazer uma adaptaçãozinha bem simples. Eu tenho aqui, ó, esses 2 pontos, né? Então, para bater bem certinho, quando o trabalho ele não for circular, então a gente tem que contar menos um ponto, né? Para dar certinho, teria que ser 163, que aí ia dar os 41 bloquinhos, né? E não ia sobrar aqui nenhum ponto. Mas aqui é bem simples, a gente vem, se você não quiser nem faz aqui essa adaptação, ó, que já fica retinho, mas como ainda tem esse ponto aqui, ó, de correntinha, então eu faço aqui, ó, uma diminuição. Se eu não quiser deixar essa diminuição aqui, ó, no finalzinho, eu deixo ela aqui, ó, no meio, para ficar bem mais discreto, ó. Então, veja que aqui eu tenho ainda 3 pontos, né? Então, eu vou vir aqui, ó, faço um ponto pela metade, venho aqui, ó, no meu penúltimo ponto, faço aqui a minha diminuição, ó. Aí, eu venho no meu ponto de corrente e faço aqui o meu último ponto, ó. Acredito que vocês entenderam, né? Porque eu tinha dividido, só que eu tinha colocado 4. O último não tem o pontinho aqui, ó, no final. A gente não vai mais fazer outro bloquinho, mas dá certinho. Pronto, meus amores. E agora, a gente vai iniciar, né, a nossa próxima volta, que vai ser as argolinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha, que corresponde aqui ao meu primeiro ponto baixo. Aí, eu vou fazer mais 5 correntes. Então, contando com essas correntinhas, eu fico com 6, ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, isso, 6. Nas demais, eu vou fazer apenas 5. Eu fiz 6 porque essa primeira corresponde ao meu primeiro ponto baixo, né? Ou aqui eu fiz um ponto baixo, aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Venho no espacinho seguinte e prendo. Eu vou estar fazendo aqui as minhas argolinhas com 5 correntes. Se na sua tensão de ponto ficar folgada, você pode fazer com 4. Se ficar apertada, faz com 6, tá bom? Não se prendam aqui a esses detalhes que não vai alterar, a não ser o resultado, né? Aí ficar repuxando ou folgado demais. Então, vocês podem estar mudando. Então, é só seguir aí, ó, fazendo as correntinhas para prender. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui e prendo. Ó. Pronto, meus amores, então fui fazendo aqui as minhas argolinhas, ó. Eu estou aqui, ó, com 41 argolinhas, certo? E a minha última, certo? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu já quero sair do meio dela, certo? Então, aqui eu vou fazer, eu tinha que fazer 5 correntinhas, né? E prender aqui, ó, com um ponto baixo. Porém, eu vou fazer assim, ó. 1, 2 correntes, vou laçar o meu fio, como se eu fosse fazer aqui um ponto alto. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto de correntinha. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ó. Veja que desta forma, meus amores, ó, o meu fio, ele já está aqui, ó, no meio da argolinha, certo? Aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo e viro a minha peça. Como também você pode primeiro virar a peça, pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui do lado avesso. Eu acho que eu vou ter que arrematar, meus amores. Porque se eu iniciar daqui, ó, vejam bem. Se eu iniciar daqui,
eu vou ter que fazer a minha volta, o meu biquinho aqui, pelo lado avesso, e eu não quero. Pronto, então eu vou desmanchar e vou fazer o meu pontinho normal e vou arrematar. Caso vocês queiram fazer aí o biquinho pelo lado avesso, então deixa do jeito que eu fiz aí a primeira vez, tá bom? Então aqui eu vou fazer normal, fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Venho aqui ó no ponto de corrente, prendo com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha para me arrematar. Ó. Mas se você quiser fazer o biquinho aí pelo lado avesso, não é necessário, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, ó, pelo outro lado. Ó, pois aqui é o lado direito do nosso trabalho. Então, vou vir aqui, dou uma laçadinha aqui, ó, no meu fio normal aqui, ó. Ai, Jesus, meu nariz. Pronto. E agora eu já saio aqui, ó, do meio. Então, eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, certo? Vou laçar o meu fio e vou fazer aqui, ó, o meu biquinho. Vou fazer aqui com 1, 2, deixa eu só conferir aqui se eu fiz a primeira volta do tapete aqui com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Eu vou fazer aqui com 10 e acredito que vai dar certo também. 2, 3. A última volta é que eu fiz com 11, por isso que eu fui confirmar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, você vai empurrando aí. 9. Vem aqui, vou colocar 10. Essa parte aqui, ela é um pouco reta, né? Aí, talvez dê a impressão que fique muito ponto. Fiz com 10 pontos, ó. Vou vir aqui no espacinho, na argolinha da frente, prendo com baixo. E vou seguir fazendo aqui, ó, 10 pontos. Se você quiser fazer com menos ou com mais pontos, vocês façam aí de acordo com o gosto, né, de vocês. Ó, vou seguir fazendo 10 pontos. 10 pontos alto, prendo na próxima argolinha. 10 pontos e prende na frente. Então, vou adiantar, né? E eu já retorno. Vocês vão empurrando assim, ó, para os pontos eles não ficarem por cima do outro, tá bom? Cair do ladinho. Retornando aqui, ó, para finalizar a nossa 18ª volta, né? Aqui fazendo o biquinho. Vou vir aqui, ó, na última argolinha, prendo com ponto baixo, certo? E aqui, ó, meus amores, eu vou voltar aqui, ó, 3 pontos, porque eu quero, deixa eu explicar para vocês. Eu vou trabalhar uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, então tem que ser aqui nesse. Tem que ser nesse mesmo, porque eu vou fazer 6. Vai ficar 2 aqui sem ser trabalhados e 2 aqui. Nos demais, eu vou fazer ponto baixo, para poder a gente iniciar a fazer aqui as alcinhas, né? Para fazer mais uma volta mais uma carreira de biquinho, certo? Então, aqui, ó, eu estou em cima do meu ponto baixo. Vou vir, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o meu próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei aqui, ó, por 2 pontos. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, 1. No próximo, 2, 3, 4, 5.
Pronto, eu tenho 3, então aqui esse eu faço 6. Fiz 6 pontos baixos. Ficam aqui 2 no início, né, aqui sem fazer pontos baixos, e 2 aqui, ó, no final. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesta volta, eu vou fazer argolinhas com 6 correntes, para não ficar repuxando. Venho aqui, ó, no meu biquinho seguinte, ó, meus amores, veja que aqui a gente tá trabalhando pelo lado avesso do nosso trabalho. Aí, na próxima volta, né, quando a gente for fazer o biquinho, aí já vai ficar aí, ó, pelo lado direito, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, vou pular 2 pontos desse biquinho seguinte, prendo aqui, ó, no terceiro e já faço um ponto baixo. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Se você quiser fazer apenas com 5, vocês vejam aí, certo? Fiz aqui, ó, os meus 6, vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntes, pulo 2 aqui, ó, do próximo biquinho, venho no terceiro e vou seguir essa sequência por toda a minha volta. Em cima aqui, ó, do biquinho, eu trabalho 6 pontos baixos, faço 6 correntes, aí já vou pro próximo biquinho, pulo os 2 primeiros pontos e sigo fazendo esse procedimento. Então, eu vou adiantar e eu já retorno. Pronto, pessoal, retornando, ó, já finalizei aqui, fiz aqui os meus últimos 6 pontos. Estamos aqui, ó, na volta de número 19, certo? E aqui, ó, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, nessa terceira ponto baixo, no terceiro ponto baixo, certo? Então, vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto baixíssimo, o meu segundo, ponto baixíssimo, o meu terceiro, 3 pontos baixos, certo? Vou vir bem aqui, ó, no meio do meu terceiro ponto, onde eu fiz um ponto baixíssimo, faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar o meu biquinho agora aqui, ó, nesse espaço de correntes. Então, vou fazer aqui um total de 11 pontos. Igual eu fiz aí no tapete da tampa do vaso, né? Acredito que vai ficar legal também. Mas, se você achar que não é necessário fazer 11, ou fazer 10 aí, ou 12, fiquem aí à vontade. Como eu já falei, né? Depende muito da sua tensão de ponto, como também do fio utilizado na confecção da peça. Desde já, meus amores, eu peço aí para você deixar aquele seu like no vídeo, comentem, compartilhem, né? Para levar essa aulinha aqui, ó, para outras pessoas. Se fizerem esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos. Vou vir aqui, ó, pulo 1, 2, venho aqui, ó, na separação. Fica 3 pra cá e 3 pra lá. Então, venho aqui, prendo com baixo, ó, como fica. Depois, a gente vai fazer uma voltinha aqui em ponto baixo, aí eu vou iniciar daqui, ó, de onde eu parei, venho fazendo pontos baixos, tá bom? Ficar um acabamento bem legal aí. E eu vou seguir, ó, fazendo 11 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, fiz aqui, ó, 11 pontos, faço do mesmo jeito, 1, 2, venho aqui, ó, na divisão do terceiro para o quarto, prendo com o baixo e já vou repetir aqui, ó, o meu biquinho. E farei assim por toda a volta. Retornando para finalizar aqui a nossa volta de número 20,
certo? Fazendo aqui os nossos biquinhos com 11 pontos altos. Venho aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo, certo? Eu posso, meus amores, já seguir fazendo aqui, ó, pontos baixos, e já fazer o... Pronto, eu já vou aproveitar fazer esse procedimento. Aí depois eu pego o fio amarelo para fazer aqui o biquinho de rendinha, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Eu prendi com um ponto baixo, fiz 1, 2 e 3. Pronto, 3 pontos, ó. Veja que aqui eu tinha caminhado com pontos baixíssimos, tá bom? Eu vou... Aqui é para fazer a curvinha. Vou fazer reto. Pronto, eu posso, sem fazer a curvinha, vai ficar um pouquinho arredondada aqui, ó. Só seguir fazendo pontos baixos. Vou desmanchar porque fogo aqui, ó. Então, fiz aqui o último ponto baixo, né, em cima do ponto baixo da volta anterior. Vou vir aqui onde eu trabalhei com ponto baixíssimo, faço um ponto baixo, mais um. E aqui, ó, onde eu tinha prendido aqui, ó, o biquinho com ponto baixo, venho e faço um ponto baixo, desta forma. E aqui, ó, meus amores, eu vou fazer uma correntinha, venho nesse mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Aqui vai dar uma viradinha, né? Fazer a curvinha. Aqui, ó, eu vou fazer 1 e 2 pontos. Bem aqui onde eu tinha prendido com um ponto baixo a minha argolinha, eu faço um ponto baixo. Ó, como fica, ó. Isso daqui assim. Aí, aqui eu vou fazendo, ó. Onde eu prendi aqui, ó, eu fiz um em cima do ponto baixo. Vou fazer um aqui, ó, dentro, onde eu tinha prendido o ponto baixo. E vou escondendo já aqui esse fiozinho. Vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos baixos nesse ponto deitado. Já vou aqui, ó, pro ponto seguinte. Ponto que tá aqui deitado, faço também 2 pontos. Se você vê que é necessário colocar 3, você coloca 3. Venho no outro ponto, trabalho 2 pontos. Ó, aqui eu vou fazer um em cima do ponto, na separação aqui, na divisão dos pontos, né? Um em cima do outro. E aqui eu faço 2 pontos. Já venho aqui, ó, no ponto seguinte, vou trabalhar 2 pontos aqui. No ponto da frente eu vou fazer 3, eu faço um aqui na união dos pontos e 2 pontos aqui. Desta forma. Ó. Nesse próximo ponto, eu vou fazer 2, 1 e 2. Pronto, meus amores, então, eu vou trocar de fio e vou fazer com o fio amarelo até aqui, ó, no outro lado. Então, esse último ponto que eu fiz aqui, que eu fechei com o fiozinho branco, eu vou soltar. Deixa eu só organizar aqui o meu fio, certo? Ó, eu vou fechar esse pontinho com o fio amarelo. Aí, eu ajusto, puxo aqui, ó, o fio branco, cru, né? E eu vou conduzindo o fiozinho branco, cru, e arrematando aqui esse fiozinho amarelo. Aqui eu vou procurar colocar um bem aqui, ó, na união do ponto. Pra mim fazer, no caso, 3, ó. Fiz um aqui em cima, faço 2 aqui, ó, no ponto deitado. Como esse fio, ele é um pouquinho mais fino, pronto, ó. Já cheguei aqui, ó, na outra carreira, faço 2 pontos. Vou fazer um ponto aqui, ó, em cima da união dos pontos e 2 pontos no ponto deitado.
Assim, ó. Veja que aqui a gente já chegou, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. A gente já chegou aqui na parte onde vai ficar encostado na frente do vaso, certo? Esse último ponto, meus amores, que eu fechei, eu vou desmanchá-lo, porque eu vou fechar 2 pontos juntos, certo? Ó, vou refazê-lo, só que aí eu não fecho. Eu já vou aqui, ó, pro ponto daqui, ó, na frente, ó. Não o ponto que eu tinha feito, o ponto aqui, ó, dentro, no ponto seguinte. E vou fazer aqui o fechamento junto, como se fosse uma diminuição, certo? Aí, sigo fazendo um pontinho para cada ponto alto aqui, ó. Certo? Então, fiz esse junto, né? Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer esses 2 pontinhos verdes aqui. Vou pegar o meu fiozinho verde para mim fazer, seguir, né? E aqui um pedacinho do fio verde, já fecho esse pontinho aqui, ó, amarelo, fecho com o fiozinho verde e vou já arrematando aqui a pontinha desse fio e conduzindo os demais. Ó, esse eu já não fecho mais com o fio verde, vou pegar aqui o fio amarelo, ajusto, ó. Aí depois eu faço o acabamento. Deixar aí pra mim, depois esconder esse fiozinho verde. Esse daqui eu vou conduzindo, pra não ficar muito grosseiro, ó. Esse daqui, ó, vou deixar aí, depois eu arremato. E os demais eu vou conduzindo. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, vou fazer aqui 6 pontos. Pronto, o meu 7º ponto, ó, vou vir aqui, vou laçar o fio e já vou aqui, ó, pra essa volta aqui, ó, primeira volta aqui de pétalas que a gente fez separadas, né? Então, daqui eu venho pra cá. E faço aqui como se fosse uma diminuição. Ficando assim, ó. Esse fiozinho aqui, ele tá um pouquinho fofo, vou puxar. Pronto. E vou continuar a fazer até aqui. Ó, aqui eu faço mais um, certo? E aqui eu vou fazer 3 nesse ponto. Eu faço 2 aqui, ó, e um em cima, aqui, ó, na divisão, na união dos pontos. Trabalho 2 pontos aqui nessa última volta. O último eu deixo aqui, ó, pela metade. Já pego o meu fiozinho, posso dar uma... Ó, vou seguir fazendo os meus pontos. Posso ir escondendo o fio amarelo ou arrematar aqui embaixo mesmo. Vou conduzindo um pouquinho e depois eu arremato. Se ficar feio aqui aparecendo, aí eu puxo e escondo aqui, ó, embaixo, tá bom? Fiz, ó, 3 pontos, faço 2 aqui. Pronto, meus amores, é só seguir fazendo, ó, aqui eu fiz 2, nesse eu vou fazer 3. 2 aqui no ponto e um no ponto aqui na união. Vou parar de conduzir aqui, porque talvez eu puxe para mim esconder aí debaixo dos pontos amarelo. Aqui eu faço 2. Aqui eu vou fazer 3. Nesta volta, faço 3. Aqui eu faço 2.
Já estamos chegando aqui ao final, né? Venho aqui, ó. Faço 1, 2 e 3 aqui, ó. Aí, vou fazer 1 e 2. Fiz um no canto. Vou fazer um bem aqui, ó, em cima desse ponto baixo. Aqui em cima do ponto. Dentro, né, aqui, ó, do ponto. Aí, eu faço uma corrente e no mesmo lugar trabalho mais um ponto. Dá um efeito aqui de viradinha. E vou fazer aqui, ó, um ponto, 2 pontos e chego aqui, ó, para prender com ponto baixíssimo. Isso, um ponto baixíssimo já dá certo. E agora eu alongo para fazer aqui o arremate. Pronto, já arrematei aqui, ó, todas as pontinhas de fio que tava aqui. Peguei aí uma agulha menor e fui passando, tá bom? E aqui, ó, meus amores, é o seguinte. Eu vou pegar esse fio, vou dar aqui uma laçadinha. Vou prender bem aqui, ó, onde é aqui mesmo, isso. Bem aqui onde eu tinha feito aqui, ó, um ponto baixo. E faço um ponto baixo. Depois eu arremato aqui, ó, essa pontinha de fio. E aqui, ó, meus amores, eu não vou fazer o biquinho, não é aqui, ó. É aqui, ó, veja bem, eu tenho esse biquinho, não é nele. Então, é nesse, por isso que eu prendi aqui, né? Aí, daqui, ó, eu vou vir aqui, ó, pro meu último ponto. Pego aqui, ó, por baixo. Certo? Vou laçar o meu fio e vou fazer aqui o meu ponto alto. Venho aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Faço correntinha, aqui é o ponto rendinha. No meu primeiro vídeo, né, tentei me lembrar o nome desse biquinho e não me lembrei, é o biquinho rendinha. Prende com baixo, perdão, baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. E vai fazendo assim, ó, bem simples. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Até completar aqui os 11 pontinhos. Fica bem bonito, né? Ó, venho aqui. Correntinha. Baixíssimo novamente. Correntinha. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. E baixíssimo. Feito aqui esse último ponto baixíssimo, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, pro meu... Eu tenho 6 pontos aqui, né? Nessa volta que a gente fez as argolinhas. Então, eu venho aqui, ó, no último, pego por baixo, vou laçar o meu fio. Perdão, meus amores, lá vou fazendo errado. Não é aqui. Ó. Eu tenho que vir pra cá. Ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse daqui, ó, pra fechar aqui esse biquinho. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto. E vou pegar por baixo, né, e faço o meu ponto alto. Desta forma, ó, alongo, laço o meu fio, vou vir agora assim, ó, pro meu último ponto, pego aqui, ó, por baixo, laço o meu fio, tiro 2 alcinhas, ó, fico com 3 e fecho. Então, aqui a gente fecha esses 2 pontinhos juntos. Já venho aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto, do biquinho seguinte,
prendo com um baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha, e vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno para mim fazer mais uma vez, tá bom? Cheguei aqui ao final, né, no meu último ponto, no meu 11º, ó, vou laçar o meu fio, retorno aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Pego aqui, ó, por baixo, vou laçar o meu fio, alongo. Se você achar melhor fazer ponto alto duplo, se o seu ponto for muito apertado, você faz ponto alto duplo. Eu faço um ponto aqui, ó, bem alongado, que dá certo, ó. Aí, aqui eu tirei pela metade, né, fico com 2 alcinhas, laço o fio, venho aqui, ó, no ponto, no último ponto baixo, fico com 4 alcinhas na agulha, ó. Aí, eu alongo, laço o fio, passo por dentro de 2, fico com 3 e fecho. Aí, eu venho no meu primeiro ponto do biquinho seguinte, prendo com um baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha, e vou fazer assim, meus amores, ó, esse mesmo procedimento por toda a minha volta. Pronto, meus amores, já cheguei aqui, ó, no meu último biquinho, no meu último ponto, prendi com um ponto baixíssimo, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, prendo com um ponto, pego por baixo, né, e faço aqui o meu ponto alto. E aqui é o seguinte, como eu não tenho outro ponto para fechar junto, né, eu vou contar, ó, 1, 2, vou vir aqui, ó, no terceiro. Isso, no terceiro ponto, e vou prender. Só que eu deixo assim, ó, vejam bem como é. Eu deixo o fio aqui, venho com a minha agulha no terceiro ponto, vejo se é no terceiro. Ficou muito apertado esse ponto, ficou repuxando. Qualquer coisa eu coloco aqui no segundo, como não tem o outro. Ó. Sim. Vou colocar aqui, ó, no segundo. E prendo com um ponto baixo, ficando assim, ó, meus amores, ó. Aqui eu vou alongar o meu fio, vou fazer aqui uma correntinha, vou alongar o meu fio para me fazer o acabamento. Vou esconder aqui esse fiozinho, ó, levo pro lado avesso, vou puxar aqui, ó, por baixo, por dentro do ponto baixo, o meu fio, ó, na frente fica assim, e aqui eu vou dar um nozinho, vou esconder o excesso do fio, tanto aqui, ó, do início, ou do final, como aqui, ó, do início, certo? Então, aqui eu dou um nozinho. E posso estar fazendo um zigue-zague aqui, ó, passando por baixo aqui, ó, destas alcinhas, ó. Ficar aqui, ó, bem discreto. E vou depois colocar um pouquinho de cola aqui na ponta do fio. Pronto, meus amores, então já arrematei o meu fio e fiz aqui, ó, meus amores, um cordão de correntinhas. E aqui é opcional, caso vocês não queiram colocar, ó, vocês podem deixar assim sem passar, né, o cordão aqui por baixo dos nossos bloquinhos. Eu vou aplicar, como eu já apliquei aí na tampa do vaso, vou aplicar aqui também, tá bom? E eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz e a quantidade de correntes, né? Então, peguei aí ó, o meu fiozinho, estou fazendo aqui ó, com o fio amarelo. Venho bem aqui, ó, meus amores, no nosso bloquinho. Venho aqui, ó, no meio do nosso... Eu tenho aqui, ó, 2 pontos baixos. Vou vir bem aqui, ó, desta forma. Vou pegar o meu fio. Tanto você pode dar um nozinho, o outro eu não dei nozinho. Vou explicar pra vocês como foi que eu fiz, ó. Fiz assim, ó. Coloco, ó, veja que o meu fio, ele já fica aqui, ó, por cima do meu fio que eu vou trabalhar, ó, a alcinha, ó, esse fio menor. Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha e eu vou estar passando, à medida que eu vou fazendo os meus pontos, ó, vou passando para um lado e para o outro. E já vai ficando aqui, ó, escondido, ó, arrematado, bem seguro, ó,
Vou passando pro lado, faço o ponto, retorno, ó, fica por cima do ponto que eu vou trabalhar. E eu vou fazendo as minhas correntinhas. E eu tenho que contar, né? Sim, meus amores, eu fiz um total de 123 correntes. Quero um tamanho bem grande. Vocês podem fazer maior ou menor, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Passo pro outro lado. 5. 6. 7 e 8. Ó, escondi aqui, ó, por 8 pontos, certo? E agora eu vou fazer o restante das minhas 123 correntes. Depois vou aplicar a pérola. A pérola também é opcional, se não quiser aplicar, não aplica, tá bom? E aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou fazendo bem folgadinha as correntes. Pronto, meus amores, então já confeccionei aqui, ó, os meus pontos, certo? Dobrei, né, pra mim explicar pra vocês, ó, vocês vão estar colocando até aqui no meio, né, no meio dessa pétala. Fica 3 pétalas, não, no meio aqui, ó, dessa folhinha, fica 3 folhinhas para um lado, você vai deixar o fio pra dar o lacinho bem aqui, ó, nessa folhinha. Vocês vão fazer no outro lado, né, do mesmo jeito. Do jeito que eu inseri aqui, ó, vocês vão estar inserindo aí do outro lado e vão fazer o mesmo tamanho. Para passar é bem simples, ó, com a própria agulha. Tem esse buraquinho aqui, tem esse. Veja que o meu fio tá aqui por cima, né? Eu venho e insiro nesse, ó. Já puxo aqui para passar já por dentro de 2 buraquinhos. Aqui o fio não pegou direito, pronto, aqui, ó. Passou? Chegou aqui, ó, é só puxar. Desta forma. Aqui pegou, saiu a pontinha do fio. Depois eu vou colocar um pouquinho de cola pra ficar bem escondidinho aqui. Pronto, ó. Aí eu venho do mesmo jeito. Tem esse buraquinho aqui, esse, eu venho nesse, laço aqui, ó. Já puxo, ó, bem fácil. Primeiro enganchou, mas é bem prático. Do mesmo jeito, ó, esse, venho nesse, aí eu folgo um pouquinho, ó, pra só ir puxando. E vai passando um por cima, fica um por cima, né, ó. Esse vem por baixo e vai até o final. Vocês vão estar fazendo aí o outro, né? No final, vou colocar aqui a minha pérola. Vou aplicar uma pérola número 8. Só que a pérola é opcional, né? Como vai ficar no chão, se você não quiser aplicar. Fica bonito também só cordão, como fica bonito também sem o cordão, né? Aqui. Ó, pronto, o meu fica bem aqui, ó. Aí você ajusta para não ficar repuxando. Ó. Vou colocar aqui as minhas pérolas e dar um nozinho. Você que viu eu aplicar aí no cordãozinho da tampa do vaso, é do mesmo jeito. Pega uma agulha fininha, passa por dentro da pérola e dá um nó bem no pezinho da pérola, para não ficar cedendo. Olha, meus amores, eu vou passar aqui a pérola com vocês, né? Caso vocês estejam fazendo primeiro essa peça, não tenha visto eu aplicando ainda na tampa do vaso, então, ó, bem simples. Essa é a pérola de número 8, certo? Peguei aqui uma agulha de 1,25 milímetros, insiro aqui, ó, na pérola, laço aqui o fiozinho, como esse fio ele é mais grosso, né? Você vai passando aí, ó, já passou. E agora, ó, você puxa bem para apertar e vou dar um nozinho aqui, ó, bem no pezinho da pérola, para não ficar folgada. Você vai puxando, ó, até fechar aí o nozinho bem arrochado. Se você quiser dar 2 nozinhos, mais um é suficiente, ó. Fica assim, tá bom? Arrematei aqui. Vou organizar aqui a minha mesa para mim poder medir para vocês.
Amores, então aqui, ó, eu vou dar um nozinho. Vejo se não tá repuxando, para ficar bem soltinho aqui, ó. É apenas para enfeite, né? Dou um nozinho e um laço. Ó. Colocar aí pra lá ou pra cá. Pronto, ficou assim, ó. E agora eu vou pegar aqui a minha fita métrica para mim repassar para vocês o tamanho, né? Que ficou aqui o nosso tapete da tampa do vaso, meus amores. Não esqueça de deixar aquele like, né? Para me ajudar bastante, me ajudar aí na divulgação. Compartilhe, meus amores, aí ó, com os amigos de vocês nas redes sociais, para que o meu trabalho possa se expandir. E se vocês fizerem, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, tá bom? Não tem como pegar todo, meus amores, ó, eu vou colocar bem aqui, ó, na pontinha do bico, vou segurar, tá bom? E vou trazer pra cá, ó, aqui, ó. Então, tô segurando, pronto, ó, 42 centímetros, 41, aproximadamente aqui, ó, 42, né, pegando pra cá. Se fosse aqui, ó, da ponta do vaso, dá o que, ó, 59 centímetros daqui, ó, do meio pra ponta aqui, ó, do vaso. E a largura, deixa eu medir aqui, ó, também. É a mesma largura praticamente do outro. Ó, 58 a 59. Essa parte aqui, ela ficou um pouquinho maior, porque vai se abrindo por causa dessa parte. Aí se abriu mais, né, ó. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Eu gostei muito aqui, ó, do resultado. Vou tirar foto no pé do vaso aí, para vocês verem, né? A gente vai posicionar assim, ó. Veja como ficou aqui, ó, linda. Eu ainda gostei mais dessas pétalas e dessas folhinhas, né? Eu mudei aqui um pouquinho em relação aí ao girassol da tampa do vaso. Eu tinha que fazer menor. Acredito que eu fiz uma carreira menor, uma volta menor. Depois eu vou até contar para mim falar para vocês. Meus amores, é isso mesmo. Eu fiz uma voltinha a mais aqui, porque eu fiz menor a tampa do vaso, né? Por causa do tamanho da tampa. Então, eu tive que fazer aqui as diminuições dessa forma. Veja que tanto aqui, ó, tanto a folhinha como a pétala, eu fechei aqui, diminuí 3 pontos juntos, né? Aqui, ó, na folhinha, eu fiz um pouquinho diferente. Deu uma carreira a mais em relação aqui à tampa do vaso. Essa daqui, ó, do início do miolinho, esse girassol aqui, ó, do início do miolinho até aqui, dá 14 voltas. Já a tampa do vaso dá apenas 13, ó. 13 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras. Então, eu fiz uma volta a mais aqui, ó, no tapete do vaso, tá bom? E até agora eu tenho 2 peças prontas, né, aqui, ó, do meu kit. Quando eu editar esse vídeo aqui, ó, desse tapete, aí eu vou vir fazer com vocês o tapete da pia e vou ver se dá para mim fazer aí o porta-papel higiênico, como também o da caixa acoplado, tá bom? Mas depois eu vou estar vindo fazer primeiro o da pia, para ficar aqui com as 3 peças prontas. Tá certo, meus amores? Então é isso. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Estou torcendo, meus amores, que vocês gostem de mais esse trabalhinho. Se gostar, já sabe, deixa o seu like, comentem, compartilhem para levar esse trabalho para muitas outras pessoas. Um beijo enorme para cada um de vocês e eu estarei aguardando todos no meu próximo vídeo.